Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa transmissão. Nesta quarta-feira, como sempre nós temos feito, estamos estudando a oração, em especial a oração do Pai Nosso. A oração na trajetória bíblica e como temos aprendido, não é mesmo, a respeito de como orarmos, em especial na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a maneira correta de entrarmos em contato com o Pai. Antes de estudarmos a palavra, vamos orar. Queria convidar você, a sua família, quem sabe você está acompanhado, quem sabe sozinho, sozinha, e eu espero que você esteja bem, tenha passado esta semana bem e continue passando bem, você, a sua casa, seus familiares, seus amigos, que essa semana seja uma semana muito proveitosa e abençoada por Deus na sua vida, na sua casa. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome aqui na terra como é lá no céu. Chegamos à tua presença agora, em nome de Jesus, porque foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Agora nós podemos falar, podemos conversar com o Senhor. Agora temos livre acesso à tua presença e por isso nos colocamos diante do Senhor. Em primeiro lugar, glorificando o teu nome, porque o Senhor é Deus. E só o Senhor merece a nossa adoração, só o Senhor merece o nosso culto, só o Senhor merece a nossa devoção. Nós queremos agradecer o teu cuidado nesta semana, a tua boa mão sobre nós, na vida dos teus filhos e filhas que estão participando deste momento em volta da tua palavra. Que tenhamos um restante de semana abençoado pelo Senhor, que a tua presença seja muito viva e real em cada vida, em cada lar. Queremos agradecer, ó Deus, porque temos muito a agradecer. Mas pedimos também pelos enfermos, pelos doentes, aqueles que sofrem com queridos internados, doentes, que a tua mão curadora esteja sobre eles, que o bálsamo do teu Espírito Consolador esteja sobre as vidas que sofrem, ó Pai, e possam receber esta porção do Senhor. Abençoa agora a tua palavra, que vai ser lida, vai ser explicada, que o teu Espírito mesmo venha nos ensinar e que saiamos, ó Pai, deste estudo cheios da tua presença, alegres por conhecermos um pouco mais o nosso Deus, que é o Senhor. Eu agradeço e oro no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, verso 9 ao verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos estudado a oração do Pai Nosso e quanto mais estudamos e quanto mais buscamos na palavra, mais Deus tem se revelado. Eu espero que você tenha aprendido e continue aprendendo nesta oração, não como pedir, porque nós nos enganamos que a oração é para pedir, pedir e pedir. Não, a oração é intimidade com Deus. E quanto mais temos estudado esta oração, temos aprendido a conhecer o nosso Deus e a termos esta comunhão íntima com Ele. A nossa oração sincera, a nossa oração objetiva, a nossa oração que aprendemos com o próprio Jesus Cristo, nós reconhecemos tanta coisa e somos alertados também a isso. Primeiramente, nós reconhecemos a paternidade e a soberania do nosso Deus, quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus. Nós reconhecemos a santidade do nosso Deus, quando dizemos santificado seja o teu nome.
Nós reconhecemos que a vinda do reino já veio e ela vai ser completada no futuro, implantada no futuro, quando dizemos, venha o teu reino. Nós reconhecemos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, quando dizemos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós reconhecemos que Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nós nos colocamos diante de Deus com a disposição de perdoar para receber perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós também clamamos por proteção. Proteção contra a tentação e contra as ações malignas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E também nos colocamos diante de Deus, dizendo, Deus, estamos aqui para adorar o teu nome e glorificá-lo, quando dizemos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração é uma oração não para ser decorada, mas uma oração para ser aprendida o que e como devemos falar com Deus. Ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro, os interesses de Deus. Ele sim tem prioridade e por isso a oração começa assim: o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Quando oramos, precisamos olhar para Deus em primeiro lugar e buscar nele e dele toda a força para a nossa vida, dizendo, teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Deus em primeiro lugar. E depois, as nossas necessidades. Devemos colocá-las sempre em segundo plano e entregá-las a Deus. Dá-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, livra-nos do mal, e aí a preocupação conosco. Mas primeiro, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quando você for orar, pense em Deus e na glória dele. Possivelmente Calvino foi o primeiro comentarista dessa oração do Pai Nosso que fez um paralelo com os 10 mandamentos. Que na verdade os 10 mandamentos estão divididos também em duas partes. A prioridade dele, a primeira tábua esboça nossos deveres para com Deus. E a segunda, nossos deveres para com o nosso próximo. Moisés começa com a condenação da corrupção, da exaltada posição de Deus com os falsos deuses. Ele condena os falsos deuses, os ídolos, e busca dizer que é um Deus verdadeiro. Jesus ele já começa com uma afirmação da unicidade de Deus no universo e nas nossas vidas. Então se veja, tanto nos 10 mandamentos como na oração do Pai Nosso, em primeiro lugar Deus, prioridade, a glória de Deus. Tudo para Deus e por Deus. E com esse conceito, com esse entendimento, e por isso eu tenho buscado trazer até você esse entendimento, nós podemos fazer a oração que agrada ao Pai. Nós podemos fazer a oração que Deus ouve. Nós podemos fazer a oração que Deus olhe para cada um de nós e nos encontre com a sua graça. Quando nós oramos a Deus, os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, primeiro é relacionado ao nome de Deus, Pai Nosso, que estás nos céus, esse Deus soberano. Quando nós nos aproximamos de Deus, e nós não podemos esquecer isso, devemos lembrar que Ele é o nosso Pai e que Ele é o Deus soberano. Mas também devemos pensar que Ele tem o governo sobre todas as coisas. Quando dizemos, venha o teu reino, estamos dizendo, Deus reina na nossa vida. Deus reina na minha família. Deus reina na minha cidade. Quando nós dizemos, venha o teu reino. Então buscamos honrar o nome dEle,
honramos o governo dele, dizendo estamos submissos ao teu governo e nos colocamos dentro da vontade de Deus como servos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós compreendemos isso, e por isso esta oração é fantástica, Deus então vai nos ouvir. Quando temos esse conceito perfeito de Deus, que Ele não é um Deus impessoal, mas é um Deus que olha e está conosco a cada dia, a nossa oração muda completamente. Se Deus realmente Ele é o nosso Pai, que nós oramos Pai Nosso, se Deus realmente é o nosso Deus pessoal, é o nosso Deus de amor, é o Deus que tem poder, é o Deus que foi revelado em Jesus Cristo, quando nós entendemos que esse Deus é o Deus criador de tudo, que Ele se preocupa com as suas criaturas, que Ele se preocupa com os filhos redimidos através do sangue de Jesus, quando nós entendemos isso, aí se torna possível. Aí abre as portas para que nós possamos dar prioridade aos interesses de Deus. E aí muda completamente o entendimento da oração. Como eu disse no início, muitas vezes a oração é para pedir, pedir, pedir. Não. A oração primeiro busca a glória de Deus e os interesses de Deus, e aí nós vamos nos preocupar com o seu nome, com o seu reino e com a sua vontade. E quando a Bíblia fala no nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, estamos nos colocando diante do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando nós falamos no nome de Deus, e a palavra Deus é uma combinação, não é uma simples combinação das letras D, E, U e S. O nome de Deus representa o próprio Deus, como Ele é em si mesmo e como Ele tem se revelado. Por isso, lá no verso 9 diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu queria pensar com você sobre esta frase, santificado seja o teu nome. E vamos lá no Velho Testamento, para o hebraísmo, quando diz santo, santo, santo é o nosso Deus. Santo, santo, santo é o nosso Deus. E quando na oração nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos afirmando realmente isso. Deus, Ele é santo, santo, santo. Muito embora Ele seja o nosso Pai, muito embora tenhamos comunhão com Ele, muito embora Ele ouve a nossa oração e nos atende e nos trata como filhos amados, Ele é um Deus santo. E Jesus, quando ensina isso, Ele ressalta exatamente esta separação entre Deus e nós. Entre a sua santidade, a sua glória e a sua pessoa. Por isso, é importante entendermos isso. E quando entendemos isso, a nossa oração flui. E Deus ouve e Deus responde. Mas, pastor, qual é a importância do nome de Deus? Nos tempos bíblicos, o nome era muito mais do que uma simples palavra que servia para identificar uma pessoa. Os povos antigos enxergavam seus nomes como uma expressão da natureza, do valor e da posição da pessoa que o carregava. Em outras palavras, o caráter de alguém muitas vezes era identificado pelo seu próprio nome. E quando na Bíblia diz santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, Deus, nós queremos exaltar e santificar o teu nome, Deus. Quando Moisés perguntou a Deus, lembra, lá na sarça ardente, ele pergunta para Deus, qual é o seu nome? E Deus lhe responde, eu sou o que sou. Também pode ser traduzido, eu serei o que serei. E acrescido ainda, este é o meu nome,
eternamente, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, 14 e 15. Eu sou o que sou. Esse nome de Deus revela a sua autoexistência. Ele não teve início, não depende de ninguém para ser o que ele é. Esse é o nosso Deus. Eu sou o que sou mostra a eternidade e a infinitude de Deus. Do mesmo modo como ele não teve um começo, ele também nunca terá um fim. Quando eu digo santificado seja o teu nome, e Deus diz eu sou o que sou, esse nome pessoal de Deus indica a sua imutabilidade, ele não muda, um Deus que é eterno, de eternidade a eternidade, ele diz eu sou Deus e ele jamais muda. Na Bíblia, Deus se apresenta usando vários nomes, vários títulos em hebraico, diferentes situações. Lá em Êxodo, com Moisés, eu sou o que sou. Senhor, Jeová, Yahvé. Essa palavra Jeová é uma forma híbrida surgida por volta do século XV por hebraístas cristãos para designar o nome pessoal de Deus. O nome é composto com as consoantes Y, H, W, H e com as vogais de Adonai, sendo resultado de uma leitura inusitada feita por hebraístas cristãos do nome divino em textos hebraicos medievais. Na verdade, a forma Jeová nunca foi usada pelos judeus. Yahvé ou Javé, essa forma hipotética, reconstruída para o nome pessoal de Deus, numa tentativa de resgatar a sua pronúncia provável nos tempos bíblicos. E a pronúncia do nome de Deus perdeu-se com o tempo. Tal forma é preferida e usada principalmente pelos especialistas em Bíblia. Como Jeová, tal forma também nunca foi usada pelos judeus. Em Gênesis, ele é o Jeová Jirê. Jeová Jirê significa Deus proverá. Quando ele se encontra com o patriarca Abraão, para naquele momento, quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, obedecendo a ordem, Abraão não hesitou em oferecer seu filho, Deus o impediu. Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê. No monte do Senhor ele proverá. Ao contrário do que muitos pensam, o significado de Jeová Jirê não está relacionado à prosperidade. Não, ele está ligado ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aquele cordeiro que foi colocado para Abraão imolar. Era uma sombra do Cristo que viria e seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Êxodo 17, ele é o Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Lá em Êxodo 15, 26, ele é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Eu sou o Senhor que te sara. Lá em Gênesis 22, 14, ele é o Jeová Shalom. Esse nós conhecemos, né? O Senhor é a nossa paz. Essa foi a declaração de Gideão após receber a visita do anjo do Senhor. Edificar um altar em Orfa, enfatizando a verdadeira paz que vem de Deus. Um dos atributos divinos que ele derrama para o seu povo. Em toda a Bíblia, Deus se apresenta e age de acordo com a necessidade dos seus servos. E hoje, mais do que nunca, ele se apresenta como consolador através do Espírito Santo de Deus, porque ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele se revela cada dia para nós. É maravilhoso servir a esta pessoa espiritual. É maravilhoso nos colocarmos diante de Deus em adoração a esse ser que se faz presente em todos os momentos da nossa vida.
cuidando, protegendo os seus servos na nossa difícil jornada. E eu aprendo nesta oração modelo que Jesus nos ensina que a ênfase não está em separar Deus, mas nos unir a Ele através da natureza dele como Espírito. E a Bíblia diz: Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, porque Ele é Deus. Por isso, na oração, Jesus diz: quando você orar, diga: santificado seja o teu nome. Pastor, mas por que o senhor está se demorando tanto nisso? Porque é a essência da oração. Quando nós entendemos a importância do nosso Deus, quando nós entendemos a importância do nome de Deus, aí sim nós vamos orar, mas não só orar, mas viver pensando, adorando, servindo esse Deus que é santo, santo, santo. Separado de nós sim, mas junto a nós através do seu Espírito. No Salmo 33 diz: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. O povo de Deus é um povo que se chama pelo nome do Senhor. Olha o que diz Daniel no capítulo 9, 19. O Senhor ouve, ó Senhor perdoa, ó Senhor atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Como é importante o nome de Deus. Embora o nome de Deus tenha sido revelado de forma muito especial a Israel, Deus prometeu que a grandeza do seu nome, isso é muito importante entender, cobriria todas as nações. Olha só, Deus se revelou de uma maneira especial ao povo de Israel, mas também Ele se revela a todos nós. Lá Malaquias diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Malaquias 1:11. Por isso devemos reverenciar o nome de Deus. Como Jesus ensinou a dizer: santificado seja o teu nome. E devemos tomar cuidado com isso. Quando você olha lá para Israel, olha o Velho Testamento, nós vemos que Israel, como nação, falhou na missão de santificar o nome de Deus. Eu vou repetir. Israel, na sua missão, ela falhou em santificar verdadeiramente o nome de Deus. Israel acabou profanando o nome divino entre as nações. Mas Deus garantiu que traria a sua santidade, o seu nome, de modo que todas as nações haveriam de saber que Ele é o Senhor. Israel foi escolhida por Deus para ser luz entre as nações e a nação falhou. Assim como eu e você somos escolhidos para sermos luz onde estamos, não podemos fazer como Israel, falhar nessa missão de santificar o nome de Deus. Já o salmista Davi, ele escreveu: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É isso que precisamos fazer. Glorificar a Deus para todas as pessoas, para o mundo inteiro, e glorificar o nome dele, cantar louvores ao nome dele. Isto é finalmente cumprido em Cristo. Em Cristo se cumpriu isso, que ele
quando subiu à cruz, foi erguido, a todos ele atraiu. Ele reúne pessoas de todos os povos, tribos e nações para glorificarem a Deus, para cultuarem o nome santo de Deus. E o meu desafio para você hoje à noite, nas tuas orações, você deve expressar o profundo desejo de que o nome de Deus seja santificado sempre. Que o nome de Deus seja sempre engrandecido. Que o nome de Deus seja sempre honrado sobre toda a terra. Por isso nós devemos começar nossas orações totalmente conscientes de que o propósito último de todas as coisas é a glória de Deus. Que o propósito primeiro de todas as coisas é a glória de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós caímos no erro de iniciarmos as nossas orações com a nossa mente tão preocupada conosco mesmo, com preocupações secundárias, e nos esquecemos de que o maior desejo e a nossa maior preocupação na oração sempre deve ser o nosso Deus. Honrá-lo em primeiro lugar. E se você aprender isso, a sua oração vai ser ouvida e aceita pelo Pai. E Ele vai responder a sua oração. Por isso, antes de qualquer aspiração pessoal, antes de pensarmos em nós mesmos quando formos orar, o nosso primeiro, o nosso maior pedido deve ser: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Sim, que o nome maravilhoso de Deus seja santificado acima de tudo, acima de todas as coisas, santificado. O grande teólogo Lenski, ele define o termo santificar como separar de tudo o que é comum e profano, estimar, prezar, honrar, reverenciar e adorar como divino e infinitamente abençoado. Deus, ele deve ser santificado, porque ele é santo. Não é porque você vai santificar ou não, ele é santo. Queira você ou não, queiramos ou não honrar o nome dele, ele é santo pela sua própria natureza. E eu preciso entender que Deus é santo, ele é separado de nós em dois sentidos. Primeiramente, em relação a nós como seres humanos. Ele é o Criador, é Ele que dá a vida, nós somos criaturas. Quando você olha lá em 1 Samuel 2, nós vemos que Ana louvou o único Deus. E ela disse: Ele é o que tira a vida e a dá. Essa diferença excede a nossa própria imaginação. Como Deus Criador, Ele está acima de todos os povos, diz o salmista no Salmo 99. Isaías fala da grandeza de Deus em relação à criação. Ele é o Deus eterno, o Senhor, o Criador. Esse mesmo profeta Isaías, ele diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Ele é santo, separado de nós. Criador, nós somos criaturas. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Deus, ele é separado de nós. Ele está nos céus, porque ele nos criou do nada. Ele é santo.
Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, através do sacrifício de Cristo, Ele vem e nos encontra na nossa finitude, como criaturas que somos. Mas em segundo lugar, Deus ele é santo e separado em relação ao pecado. Deus é santo em sua relação com o pecado, porque Deus ele é puro, ele é certo, ele é acima de todo o pecado, ele está acima de toda a maldade. Por esse motivo ele é separado dos homens pecadores. Josué no capítulo 24 diz: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Deus é separado de nós como seres humanos, porque Ele nos criou com livre arbítrio e nós, como seres humanos, infelizmente, optamos por pecar. Deus nos convida a sermos santos, livres do pecado, pela graça e pelo amor dele. A palavra de Deus diz: sede santos, como eu sou santo. Sede santos, como eu sou santo. Deus é separado de nós, porque como somos seres humanos, Ele é o Criador, nós somos criaturas. Deus é separado do pecado porque Ele é santo, puro, contra toda a maldade do pecado. Quando nós dizemos: santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo: Deus, seja honrado. Deus, seja reverenciado sobre todas as coisas. Essa frase é uma petição que diz respeito ao zelo pelo nome de Deus e o reconhecimento pela glória de Deus no mundo. Quando nós iniciamos a oração, nós estamos então confirmando a verdade que Deus é santo, santo, santo. E estamos expressando a nossa admiração, o nosso louvor pela grandeza de Deus. Pela grandeza de Deus. Esse é o desafio para hoje à noite. Quando você for orar, as primeiras palavras e os primeiros pensamentos não devem estar voltados para você, para as suas necessidades ou simplesmente para agradecer, mas voltados para Deus. Porque é um Deus que é nosso Pai. Entenda isso, Ele é nosso Pai. Um Deus que está nos céus, mas está na terra conosco através do Espírito Santo. É um Deus que é santo, 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 separado de nós. Nós simplesmente somos criaturas, mas Ele nos amou tanto, mandou Jesus Cristo para morrer pelo nosso pecado, porque a santidade de Deus faz separação com o nosso pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E a santidade de Deus faz separação com a nossa vida pecaminosa. Se você está em pecado, peça perdão. Peça perdão. Porque o pecado rompe o relacionamento com Deus. Que esse Deus santo não pode conviver com o pecado. Deus que é luz não pode conviver com as trevas, porque onde há luz, as trevas são dissipadas. É ou não é? Por isso, o desafio nesta noite, quando você for orar, lembre, Deus, Ele é santo, santo, santo. E na sua oração, em primeiro lugar, você tem que reafirmar e dizer: santificado seja o teu nome. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele receba a nossa adoração. Que Ele receba o nosso culto. Que Ele receba a nossa palavra em oração. A nossa intimidade com Ele seja cada vez maior. Mas lembre sempre, Deus é santo, santo, santo. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Coloque-se diante de Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra.
quando aprendemos a conhecer mais e mais o Senhor. Perdoa, Deus, quando usamos o Teu nome em vão. Perdoa, Deus, quando não glorificamos o Teu nome. Perdoa quando não testemunhamos do Teu nome para as outras pessoas. Perdoa quando, ó Deus, denegrimos o nome do Senhor através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, através daquilo que falamos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Mas queremos reafirmar nesta noite que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor é o nosso Pai. Queremos reafirmar nesta noite que o Senhor é o Deus que está nos céus, entronizado sobre todo o universo, mas é um Deus que está conosco através do Teu Espírito. E nós queremos reafirmar: santificado seja o Teu nome, aqui na terra, como Ele é lá no céu. É a nossa oração. Dirige-nos no restante desta semana. Continua conosco. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana, com muita oração. Com muita oração. Não pedindo, mas glorificando o nome do nosso Deus. Até uma próxima. Fica com Deus.